diria que uma das melhores séries do universo de Game of Thrones seria aquela que não se leva a sério. Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E vamos retornar para o mundo de Gelo e Fogo porque eu não consigo ficar muito tempo longe de Westeros. Mas como assim? George Martin finalmente terminou Os Ventos do Inverno? Não, sério, não lembra desse assunto, tópico sensível. Mas tivemos a tão aguardada adaptação de O Cavaleiro dos Sete Reinos como minissérie e me surpreendeu muito positivamente. E se você curte as histórias de Westeros, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e indique para um amigo, porque assim você ajuda a Dimensão Cultural a aumentar sua população. It's night, ain't it? What? It's like a night, but sadder. No, I'm not It's got to sad. sleep in the hedges, because no lord will have it. O Cavaleiro dos Sete Reinos é um livro com 3 contos que apresenta as aventuras de Dunk, um cavaleiro andante, e seu escudeiro Egg, que mais tarde viria a se tornar Aegon V, o Rei Improvável. Então, a primeira temporada da série, porque outras já foram confirmadas, adapta o primeiro conto. A história começa com Dunk enterrando o cavaleiro de quem era o escudeiro, Sir Arlan, e partindo para o torneio de Valfreixo. No caminho, ele conhece Egg, que está desesperado para ir para o torneio e se passa por um menino qualquer. Mas sabemos que ele não é. You know every night in the Seven Kingdoms, then? The good ones. Dunk o esnoba, mas o menino segue-o ajudando com os cavalos e o acampamento em Valfreixo. A partir daí, vemos a construção de uma amizade bem bonita e profunda. São 2 personagens que não sabem o seu lugar no mundo. Apesar de Egg ser um Targaryen, ele não se identifica com seus irmãos e quer se afastar desse mundo. É um menino inteligente, atrevido e sincero e chega para ensinar Dunk sobre esse mundo, já que o ex-escudeiro sempre quis ser um cavaleiro, mas ele ainda é muito ingênuo em relação a isso. Mas é a sua ingenuidade e integridade que chamam a atenção dos outros personagens. Dunk busca fazer o que é justo e proteger os mais fracos, mesmo que isso signifique lutar contra um nobre. E é isso que o mete em uma enrascada. The elm's alive, man. See how green the leaves are? That's summer leaves, for certain. Dunk está vivendo esses dias de torneio, encomendando uma armadura, um novo escudo. Inclusive, o símbolo no seu escudo é muito significativo na história, então esse momento singelo em que ele pede que uma artista pinte o seu escudo significa muito. Falling star brings luck to those who see it. E ele também está aproveitando as festas e os banquetes nas tendas dos nobres. E ele não é menos bem-vindo por ser um cavaleiro andante. Pelo contrário, ele acaba conquistando o respeito de todos por conta das suas atitudes, e uma dessas atitudes foi bater de frente com Aeron Targaryen, que é um nojo de pessoa e estava maltratando a artista que pintou seu escudo. Ela fez uma peça onde um dragão foi morto, e Aeron considerou isso uma afronta à casa Targaryen, e quebrou a mão da moça. Dunk a defendeu e teve que passar por um julgamento dos 7. 6 cavaleiros concordam em lutar por ele contra o mimado príncipe Targaryen, incluindo Baelor Targaryen, o herdeiro do Trono de Ferro. Protected the innocent, as every true knight must. Ele acredita que seu sobrinho precisa de uma lição e não pode brincar com a vida do Dunk só porque ele é um plebeu. Claro que Dunk ganha a luta, humilha Aeron e surpreende a todos, mas o preço é alto. A dinâmica dos lords com o cavaleiro andante é bonita porque é construída à base do respeito e da admiração. E a série nos fez simpatizar desde o início com Baelor. O livro também, mas eu tinha esquecido o que acontece com o herdeiro do Trono de Ferro nesse momento. E quando eu assisti, doeu tanto quanto no livro. I need good men, Sir Duncan. Dunk se vê muito mais envolvido com os Targaryen do que ele pensava ser possível e do que ele gostaria, mas ele se mantém firme até o fim no que ele defende. Se recusou a defender o brasão de uma família para continuar a ser um cavaleiro andante e defender as pessoas comuns. Ele não foi o campeão do torneio, mas ele ganhou algo maior: o respeito de todos os cavaleiros que presenciaram o evento. Assim, a temporada termina com Dunk e Egg partindo para novas aventuras pelos 7 reinos, mas Cavaleiro e Escudeiro deixaram a sua marca em Valfreixo, assim como o final do primeiro conto de O Cavaleiro dos 7 Reinos. Essa primeira temporada foi bem fiel em relação ao livro, mas com um toque único e certeiro. A série traz um tom mais cômico e descontraído em comparação a outras produções do universo. E eu acredito que se deve ao fato de contar a história de um cavaleiro andante. A política dos 7 reinos não é o tema central aqui. Dunk e Egg, ao longo de suas aventuras, irão se envolver em tramas importantes da política de Westeros, mas a história foca muito mais na vida simples desses personagens e da visão de um homem simples sobre os nobres e os seus problemas. Isso é algo muito importante para a série,
porque permite que ela não se leve a sério em alguns momentos, permite cenas absurdas e cômicas e apresenta uma nobreza mais ridícula. E se a série não está presa à seriedade das questões políticas, ela pode explorar o Westeros através de um novo olhar. E esse é o ponto principal dessa história. Nós vemos os eventos dos Sete Reinos através do olhar dos plebeus. Tanto as questões políticas da nobreza, quanto a vida difícil do povo comum. Achei um ponto super positivo da série trazer um flashback sobre a infância de Dunk na Baixada das Pulgas e como ele conheceu Sir Arlan. Já tivemos esses momentos nas séries anteriores, mas no geral o que presenciávamos eram nobres tendo contato com esse ambiente. Agora vemos como os plebeus enxergam as dificuldades da sua rotina. Com cenas desse tipo, a série deu mais profundidade na relação de Dunk e Sir Arlan, que parece um cavaleiro fracassado, mas ensinou ao protagonista o significado de honra e, apesar de não demonstrar muito, se importava com o jovem. Então, o personagem que aparece no conto só para ser enterrado e depois os seus ensinamentos são mencionados por Dunk ganha muito mais importância na série. Vemos que uma relação de fato foi construída entre Sir Arlan e Dunk. E Dunk sentiu muita perda do seu tutor. A última cena da temporada é muito emocionante, com todos os personagens seguindo seu caminho, incluindo Sir Arlan, que esteve junto com Dunk nessa primeira aventura e agora pode descansar. Até porque Dunk está em ótima companhia com Egg e esse foi o auge da primeira temporada. A produção acertou demais na escolha do elenco. Peter Cleff encontrou o ritmo de Dunk e conseguiu transmitir a pureza do personagem desde o início. Isso ajudou muito o público a simpatizar ainda mais com o personagem. Mas quem brilhou e conquistou a todos foi Dexter Saul Ansel. Egg foi simplesmente maravilhoso. Ele é gentil, inteligente e abusado, possui um olhar próprio sobre o mundo e quer conhecer o reino por ele mesmo. É isso, ele quer ser só o Egg, não um Targaryen o tempo todo. Apesar de que, quando ele precisa ser um Targaryen, ele sabe ser imponente e age como um verdadeiro nobre. O ator é um fofo e combinou muito com o personagem. Baelor was the firstborn, Prince Maekar sprang out last. Dá pra ver até nas entrevistas o quanto ele se orgulha desse papel. Na verdade, dá pra ver que ambos os atores estão confortáveis com os seus personagens, estão gostando de contar essa história. Não sei, parece que eles estão muito mais se divertindo do que trabalhando, sabe? E isso é muito importante porque os atores conseguem segurar a série sozinhos, o que dá força para a produção. Eles funcionam muito bem quando estão sozinhos e funcionam ainda melhor quando estão juntos. It's commonality. Right, yeah. Em relação a outros personagens que também chamam a atenção, o núcleo Targaryen foi bem construído, com os personagens demonstrando a arrogância que a família possui. Mesmo os Targaryens mais simpáticos sabem falar com autoridade quando necessário. Como é o caso do Baelor. Get up, sir. Get up, sir. E do próprio Egg, que mantém a postura de um príncipe quando necessário e pede desculpas ao Dunk por enganá-lo. E quando Egg bate de frente com o irmão, é ótimo. Na verdade, quando qualquer um bate de frente com Aerion é maravilhoso porque o ator conseguiu trazer um personagem detestável em poucos segundos de cena. Um mimado e arrogante que se esconde por trás do título da família porque não passa de um fracassado. Knighthood has fallen on sad days. Agora, eu preciso falar de um personagem que roubou a cena em determinados momentos. E é óbvio que eu estou falando de Lionel Baratheon. Gente, eu nunca pensei que eu fosse elogiar um Baratheon. Na verdade, eu não imaginava que as produções audiovisuais iriam apresentar um Baratheon legal. Porque assim, o Robert tá longe de ser legal e interessante. E o Lord Baratheon que aparece em House of the Dragon... sem comentários. Mas Lionel trouxe um verdadeiro sentido do que é ser um Baratheon porque ele gosta de farra. E como gosta! Mas na hora de agir como um cavaleiro defendendo o que é certo, ele vai lá e age. Ele luta ao lado de Dunk com coragem e até o chama para ir para a Ponta Tempestade com ele. Só que Dunk se recusa a usar o escudo de um nobre para continuar lutando pelo povo. E a sua escolha é respeitada, isso é muito legal. Lionel é meio pirado, um ótimo amigo para se ter numa noite de bebedeira. Na verdade, é ele que vai te levar pra noite de bebedeira, mas ele é corajoso e muito mais nobre do que a maioria dos Targaryen que aparecem aqui. Sério, ele elevou a casa Baratheon a uma casa muito mais imponente e importante do que nós vimos nas séries anteriores. No. I'm really quite drunk. No geral, essa primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos foi muito positiva. A série soube equilibrar o tom cômico de um mundo medieval visto através dos olhos de um personagem que ainda leva o título de cavaleiro a sério
e a tensão e a emoção das tramas políticas e cenas de batalha. Não preciso dizer que o melhor episódio foi o do Julgamento dos Sete, que além de uma excelente cena de batalha, nós tivemos momentos do Sir Arlan com o Dunk, o que fez o personagem crescer enquanto cavaleiro. Ele entende o que está buscando com esse título e quem são as pessoas que precisam de proteção. Além da conexão que cria com Egg, que é vista com maior intensidade quando o Dunk corre perigo. Alguns episódios foram mais calmos, focando nas experiências do Dunk no acampamento do torneio e em diálogos que constroem a narrativa do personagem. O que eu também considero um ponto positivo. Lembrando que a temporada adapta apenas o primeiro conto, por isso que é uma história mais curta e não tem tantas cenas de ação, mas também não precisa. A série acertou tanto na ambientação em uma Westeros de outros tempos, mas com as casas que nós conhecemos lá, que ela não precisa se apoiar em cenas de ação para deixar a história interessante. You are a knight of the realm, sir. You can say fuck that permission. Isso foi o que eu achei de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu curti muito ver a Westeros do povo, de ver que os problemas dos nobres ficaram em segundo plano e eu mal posso esperar pela segunda temporada, até porque nós sabemos que as aventuras da dupla mais carismática dos Sete Reinos vão ficando cada vez mais sombrias. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa primeira temporada, qual episódio foi o seu favorito, qual personagem te conquistou, enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!